Boa noite, bem-vindos ao Panorama Nacional, um programa com a doutora Filipa Mendes da Silva. É um gosto enorme ter cá a sua deputada. Via na Assembleia Municipal de Paredes e realmente é sempre bom, não é, Filipa? Participar na comunidade. É bom participar, certo, é bom participar, é bom estar a par do que é que vai acontecendo, é bom ouvir outras opiniões, de outros partidos, dos nossos, porque a construção do nosso pensamento e da filosofia de vida e o que queremos para a região, no fundo, é ouvir os outros e retirar o bom que eles também têm para nos dar. Eu, por acaso, fiquei feliz porque vejo em Paredes pessoas jovens como tu e pessoas, tanto do PS... Certo, houve uma intervenção no membro da Juventude Socialista e acho que cada vez mais os jovens estão preocupados com a política e em fazer a política um bocadinho diferente, para melhor, espero eu, e a evolução é mesmo assim, com outra visão, claramente. E é essa outra visão que eu quero ouvir. Já tivemos aqui o Dr. José Carmo, no Cortar a Direito, no qual mando um abraço, sobre este processo da TAP. É muito bom ouvir a opinião de uma jovem política, porque isto realmente, tu concordas com todos, que o Norte está a ser discriminado por esta empresa semipública? É sim, nós temos que ver que o Norte é o tecido, portanto, empresarial do país e, portanto, não pode ser discriminado desta forma, como está a ser, eu acredito que está a ser. Isto pode ser visto um bocado como uma ideia de regionalização, mas não. A ideia nunca é tirar as ligações aéreas da capital, que são essenciais para a economia do país, mas é também não sofrermos um bocadinho em virtude desta situação toda. Eu acredito que pode haver outras opções que a TAP pode adotar, e não eliminar rotas do Porto, até porque é importante vermos que a nossa universidade, a nível de Erasmus, a Faculdade do Porto, é a faculdade que tem mais alunos de Erasmus em Portugal. E, portanto, isto vamos sofrer todos, inclusive a nível de estudantes que vão ficar limitados nas suas escolhas. E era isso que tu querias alertar sobre a TAP. Mas repara, quando o Governo tem uma participação, tu estás de acordo com o Ministro Pedro Nuno Santos, quando diz que se nós temos que ajudar, temos que ter mais... Estou de acordo, claramente. Acho que, como nós, no fundo, isto é uma empresa em que o resgate está a ser feito com o valor dos contribuintes, dos impostos que nós pagamos. E, como tal, nós, ao injetarmos dinheiro para superar as dificuldades que a empresa está a ultrapassar, temos que ter mais decisão de voto. Temos que ter alguém que faça ouvir quem lhes paga. No fundo, é isto. E isso não está a acontecer. Aliás, o Dr. Pedro Nuno Santos, na altura, fez uma entrevista a dizer que para resolver o problema bastavam 950 milhões de euros. O que vemos é que a TAP faz um pedido de ajuda de 1,5 milhões, portanto, o Estado diz que está disposto a investir com os nossos impostos 1,2 milhões e eles acham que mesmo assim o valor não é suficiente. E nem assim querem dar poder de decisão a ninguém do Governo. Mas a União Europeia avisa que esse problema da TAP não tem a ver com o Covid, porque são problemas que vêm de trás. Sim, é claramente que os resultados em 2009 da TAP não foram positivos. Portanto, a empresa tem capitais próprios negativos em 2019 e, como tal, classificou-a como uma empresa em dificuldade. E como todos nós que temos uma empresa quando está em dificuldade, vemos que é difícil arranjarmos investidores privados. E daí o Estado servir de bengala, não é? E, portanto, como toda a bengala, dá ajuda, mas também depois tem que ter o retorno, não é? E esse retorno, na meu ver, no meu ponto de vista, não está a ser suficiente. Muito bem. Podemos passar para o tema ou ainda há algo mais a falar sobre a TAP? Não, só queria deixar uma indicação, que há uma TAP antes e pós-pandemia. E temos que ver se o Governo, ao injetar este dinheiro, se efetivamente se provar depois da providência cautelar e todo este processo judicial que está em curso, se nós queremos uma TAP que dê lucro ou uma TAP que sirva aos portugueses. E isto é essencial porque há rotas que outras companhias aéreas não têm, que servem comunidades portuguesas. E, como tal, nós temos que perceber qual é a finalidade da nossa ajuda e o que é que nós pretendemos com isto. Muito bem. Passamos agora então para outro tema, e assim, é saúde, é o Covid-19. Nós temos vindo a ouvir as conferências da Organização Mundial de Saúde, que até compara com a primeira semana de janeiro, que já passou de mais de 10 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo. Em Portugal, Lisboa, ou melhor, Grande Lisboa, porque não é a cidade de Lisboa, mas sim as periferias de Lisboa, as cidades periféricas de Lisboa, os casos aumentam. Ontem foram 451, hoje vai em 420. Preocupante, isto começa a ser preocupante, mas isto aqui é uma questão, neste caso, de pobreza. Portanto, se nós formos analisar a zona periférica de Lisboa,
Temos sítios como a Quinta da Fonte, a Cova da Moura, que são situações onde há pobreza evidente, onde a nível da própria higiene tem problemas graves, isso é visto pelas IPSS que acompanham, portanto há vários relatórios nesse sentido, e portanto nós sabemos que isto é uma questão que além de saúde é uma questão económica. E, portanto, também ficou provado que nessa periferia era a maior parte dos trabalhadores no ativo, na altura do confinamento, trabalhavam na construção civil e as mulheres essencialmente como empregadas domésticas, profissões que não pararam e que não foram testadas. Portanto, aqui da parte do Governo, eu entendo que também poderá haver uma responsabilidade, porque deveria ter testado a população que estava ativa e que não estava confinada. E isso não existiu. E, portanto, agora é um reflexo. Mas, Filipe, deixa-me só lançar aqui algo mais, porque é realmente de pessoas com pobreza, mas há algo que se vê muitas vezes nas redes sociais, nas notícias, são os autocarros, os transportes públicos. E os transportes públicos estão completamente cheios. Portanto, todos estão a infringir. Primeiro, porque muitas vezes dizem que não há mais autocarros. E depois, os próprios motoristas não conseguem travar as pessoas, porque eles não são seguranças, são motoristas. Isso é preocupante. É preocupante, mas não é só em Lisboa. Portanto, sim, se isso acontecesse, nós cá no Porto, na Zona Norte, também temos as mesmas preocupações. E o Estado tem vindo a tentar, junto de entidades privadas, não é, de transportes, também haver uma maior rotatividade a nível horário e a nível de oferta. É evidente que são situações excepcionais que têm que ser ajustadas e que isso leva o seu tempo. Agora acontece que o Covid não espera, não é? E alastra. E é importante nós também termos em atenção uma coisa. Nós estamos a olhar muito ao número de casos ativos, ao número de infecções. Mas eu entendo que isso é um mau índice. Porque nós devíamos estar a ver, era o caso de óbitos. E esses, a nível europeu, está abaixo. Nós somos o sétimo país que mais testa. Obviamente, temos que ter mais infectados. Cada vez vai haver mais testes, cada vez vai aparecer mais casos. Mas o que é importante é que o Sistema Nacional de Saúde está a responder muito bem. O número de internados, nós estamos a conseguir, portanto, não ter a procura drástica que se temia e que levava à morte. E, portanto, acho que resultado disto podemos ver pelo lado positivo. Mas, Filipe, nós estamos a falar aqui de Grande Lisboa, mas eu próprio passo por esplanadas em Paredes, Passos Ferreira, Penafiel, em todo lado e vejo muitas vezes facilitismos. Nós vemos mesas de 10 pessoas, vemos mesas de 8 pessoas, vemos pessoas em pé, umas ao lado das outras. E todos nós sabemos, quando vemos um Covid, ficamos muito mais sensíveis. Certo. Isso também representa um perigo. Por exemplo, Penafiel desde sábado tem vindo a crescer. Representa um perigo, mas isso tem a ver com a visão das pessoas perante a pandemia. Eu acho que quando terminou o confinamento e as pessoas começaram a tentar voltar à normalidade, começaram a banalizar as coisas. E os casos no Norte, o número de ter descido, as pessoas começam a fazer a vida normal e acabam por pecar em não usar as máscaras, em não usar o gel desinfetante. Portanto, tudo isso. No entanto, não podemos esquecer que isso são medidas que continuam a ser enunciadas pela DGS. E é essencial, porque não é só... Mas não achas que devia haver mais fiscalização? A polícia devia ter um papel mais... E esse devia ser mais interventivo. Havia haver mais fiscalização. A Polícia Municipal tem feito alguma fiscalização. Por exemplo, na Maia tenho acompanhado que tem havido grande fiscalização nas feiras. Paredes também. Em Paredes também, em Penafiel. Portanto, eu acho que a fiscalização que está a haver é possível. Agora, da parte das pessoas, tem que haver uma responsabilidade cívica também para não cometer, portanto, para não desmazelar, neste caso, a situação. Esta infecção é muito rápida. E é uma infecção invisível, não é? Que nós não vemos onde é que ela está e, portanto, temos que nos precaver o máximo possível para não contaminar e não sermos contaminados. Covid-19 está feito? Mais alguma... Não, por hoje podemos ficar por aqui. Portanto, e agora há aqui um tema muito engraçado, que eu estou muito expectante pelo aquilo que vais falar, que é o Central Nuclear de Almanaz. Eu trouxe este tema porque li nas notícias que numa semana houve 2 incidentes, o último penso que foi este fim de semana, e esta central nuclear fica a 100 km de Portugal. Portanto, faz fronteira com o Rio Tejo, com o Castelo Branco e com Porto Alegre. O que é que acontece? Isto é um grande impacto ambiental. Já houve em diversos anos relatos de incidentes, de contaminação de águas que depois vêm pelo rio e chega a Portugal.
Da parte da Espanha, houve uma tentativa de acalmia, dizer, não, nós vamos construir um aterro e vamos encerrar, portanto, a central. Esse aterro, em princípio, demorará 20 anos a ser construído e o encerramento desta central estava previsto para há 10 anos. Portanto, em 10 anos não aconteceu nada. E não vai acontecer tão rapidamente. O que é que acontece? A Espanha está a falsificar alguns dados sobre os valores, e não dá garantias de segurança. E o governo português deve se preocupar com isto. Mas achas que não tem havido essa preocupação ou não é suficiente a preocupação que há? É assim, se tem havido, acho que não tem sido muito focada. Acho que não tem sido muito revelada. Poderá haver alguns acordos entre países, poderá haver algumas reuniões, mas eu acho que o assunto tem muito mais importância do que o que está a ser dada. Além de que isto, contaminando a água, isto é radioativo, portanto, a saúde das pessoas está em perigo. Foi feita uma simulação e se houver um acidente nuclear, ao fim de 38 horas, atinge o centro de Portugal. Portanto, atinge imensa população. E nós temos que ter uma palavra. Obviamente que eu entendo que o encerramento da central vai levar a despedimentos e a Espanha, obviamente, tem que gerir isto da melhor forma possível. Mas nós não podemos não nos acautelar, não demonstrar a nossa posição em Portugal e não reivindicarmos face a esta situação, porque isto é uma questão de saúde e conforme ao Covid e conforme a outras situações, nós aqui também temos de ter uma palavra a dizer. E eu acho que não tem sido dada a importância devida. Nós estamos a dar. A situação económica é outro tema que já que te preocupa, que nota-se que há uma preocupação da tua parte. As pessoas têm que ter noção que se isto tiver que haver um passo atrás, vai complicar não só a saúde, que é em primeiro lugar o mais importante, mas depois as empresas, muitas delas podem também morrer. É verdade. A situação económica é uma situação que nos preocupa, porque nós sabemos que, independentemente de haver várias medidas de apoio do governo, nomeadamente linhas de crédito e uma injeção monetária que vai haver, uma parte dela a fundo perdido, nós não sabemos quando é que ela vai chegar. Isso vai chegar a tempo. E se chegar, e quando chegar, se vai ser destinada a quem efetivamente precisa. Isso é algo que nos preocupa e que eu entendo que deve haver uma fiscalização drástica. Porque nós não podemos, nós contribuintes e a comunidade europeia, não pode estar a injetar dinheiro para superar dificuldades de empresas que efetivamente precisam e depois o dinheiro nas empresas não ser bem gerido. Portanto, tem que haver aqui normas. Não podemos permitir que essas empresas façam despedimentos sem justificação. Acho que deve haver um controle do dinheiro, para onde vai, como se destina, porque senão acabamos por entrar numa crise económica nacional. Mas por aquilo que tu estás a falar, quer dizer que ainda está muito aquém a fiscalização, é isso? Eu entendo que poderia haver muito mais fiscalização. Como assim? Como é que tu poderias... o que é que tu achas que devia saber mais? Polícias na rua, mais a azeite? Não digo polícias na rua, polícias mais portanto, a nível fiscal, principalmente, haver um cruzamento de dados das empresas, das contabilidades, maior um rigor, portanto, e responsabilização por parte dos gerentes, por parte de contabilistas. Portanto, tem que haver uma fiscalização, porque senão Portugal corre o risco do governo até em boa fé achar que está a distribuir o dinheiro de forma correta e depois isso na prática não existir. E é importante. E eu trouxe esta situação da preocupação económica e nem era tanto ligada a nível nacional, mas a nível internacional, porque li uma notícia que me preocupou bastante, que foi que as empresas que estão sediadas em offshores estão a ter os mesmos direitos que as empresas nacionais. Portanto, uma empresa que até tenha uma fábrica com trabalhadores em Portugal, mas que esteja sediada num paraíso fiscal, está a ter os mesmos direitos a nível de apoios de layoff, de apoio à família, etc., que uma empresa 100% portuguesa. E, a meu ver, isso não pode acontecer. Tem que haver transparência, tem que haver rigor nas contas e nós não podemos estar a dar, portanto, apoios de igual forma quando essas empresas são beneficiadas a nível de impostos. E quando até algumas estão em países que depois até são uma Holanda. Certo, nós não podemos aceitar que uma empresa que contribua para os cofres do Estado a 100%,
tenha os mesmos apoios que uma empresa que esteja num paraíso fiscal. E é isso que está a acontecer. Portanto, a esse nível, acho que tem que haver uma regulação, tem que haver uma transparência, tem que ser emitida, e isto é muito importante, uma lista das empresas que estão sediadas em offshores, quanto dinheiro de lucro é que elas têm, quanto dinheiro é que elas pagam de impostos, e em função a isso, em função a esse rácio, ser realmente auxiliada, mas não da mesma forma. Notas há para hoje? Ou... Por hoje ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Muito bem, Filipa. Antes de mais, os meus parabéns. Tenho recebido muitas mensagens a elogiar a tua entrada no novo canal. No primeiro agradeço. Programa, e porque realmente é bom termos uma mulher e uma mulher com... Agradeço e espero ser um contributo e que possa ajudar no que é possível e também aprender com os outros comentadores. Tenho visto os programas. Tenho gostado muito e é sempre bom trazermos aqui ideias diferentes e propostas diferentes para as resoluções. E é algo que também temos que dizer aos espectadores, que se quiserem participar, basta mandar um e-mail para o geral@novomcanal.pt e a doutora Filipa Mendes da Silva, com certeza que irá... Até propostas de temas para trazermos cá, era uma boa ideia. Até a nível regional era muito, muito engraçado. Muito bem, muito obrigado. Obrigada Filipa. eu. Foi um gosto e voltamos para a semana com mais um Panorama Nacional. Já sabe, pode ver e rever em novomcanal.pt ou então na sua rede social favorita. Deixo o alerta, o que nós falamos aqui, o Covid. Não, de longe, está a epidemia controlada. Se nós, cidadãos, não cumprirmos a distância social, não usarmos a máscara em locais fechados e os cuidados de higienização com as mãos, depois, quando acontecer na nossa família, aí vamos ver e se calhar vamos perceber o quanto perigoso é esta epidemia e não só para a economia. Por isso, já sabe. Respeite a si, porque se respeitar a si, vai respeitar os outros. Uma boa noite. Novo Canal. Sempre Novon, sempre seu.